tava para vir meu filho, a cabeça ela dá uma resetada, assim. Deu um friozinho na barriga e deu um friozinho no corpo inteiro, né, cara? Essa vinda para cá, ela implica em se jogar, né? Tem um quê de se jogar no meio do nada, né? No abismo, de certa forma, porque Olá Brasil, para aqueles que não conhecem, muito prazer, eu sou Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos, e no Publicitário na Gringa de hoje a gente conversa com um dos ilustradores digitais mais premiados pela revista Archive, Daniel Dávila. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, o Daniel resolveu sair do Brasil para trabalhar no Canadá, mas ao contrário da maior parte dos entrevistados aqui do canal, que geralmente vão para trabalhar para um empregador específico, o Daniel resolveu fazer isso de forma autônoma. Então ele já tinha um estúdio no Brasil que atendia, enfim, marcas, que atendia agências, resolveu fazer a mesma coisa no Canadá, atendendo tanto clientes canadenses como ainda atendendo alguns clientes no Brasil. E é sobre essa história que a gente vai falar nessa entrevista, toda a burocracia, todos os aprendizados, todos os desafios, como está sendo essa vida realmente de ser dono de um estúdio de design, CGI e motion em outro país. Então, se o seu sonho é ter uma carreira internacional, se você gosta de publicidade, se você gosta de ilustração de uma forma geral, ou só quer aprender com um profissional foda do nosso mercado, a minha dica é que você assiste esse vídeo aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas enfim, acho que já falei muito, bora escutar o que o Daniel tem para contar pra gente. Daniel, muito obrigado pelo seu tempo aí, cara. Que privilégio poder conversar com você aqui no canal. Sou muito fã do teu trampo e quando você topou conversar, pô, cara, fiquei muito feliz e muito curioso para conhecer a tua história. Você é um perfil um pouco diferente do que a gente acaba trazendo aqui no canal e acho que isso é muito válido. Muitos profissionais, para além, vamos dizer assim, do redator, para o diretor de arte de agência, me perguntam, pô, cara, traz pessoas de outras áreas para a gente conhecer. Então, pô, muito feliz e bem ansioso para escutar um pouco mais da tua história. Então, obrigado de novo por aceitar o convite. que isso, cara. Obrigado você pelo convite aí. Eu fico super feliz também de poder dividir e, sei lá, se de repente poder ajudar alguém é excelente. Então, para a gente começar, você já estava, enfim, com o seu próprio estúdio no Brasil por, se eu não me engano, uns 10 anos, por aí. Um dos artistas mais premiados da Archive. Imagino que você devia ter aí alguma carteira de clientes. O que te leva a querer se mudar para o Canadá? Qual que foi aquele clique que você falou, cara, acho que eu quero ir para o Canadá? Sim. Eu queria só dar um pouquinho mais de contexto no que eu vou contar, Marcelo, voltando um Claro. pouquinho atrás, né? Então, assim, como você falou, a gente já estava há 10 anos no Brasil. Eu anteriormente trabalhei como diretor de arte por 12 anos e comecei no Rio e depois fui para São Paulo, trabalhei mais em um monte de agências. Assim, para o finalzinho, um pouco antes de eu abrir o estúdio, uns 2 anos antes, eu comecei a estudar um pouco mais 3D especificamente, porque era uma ferramenta que eu usava para mostrar ideias, né? Às vezes era mais fácil pegar e fazer. E, enfim, e aí, em dado momento, a coisa foi ficando muito séria e eu percebi que era uma oportunidade de ter um estúdio, né? De ter meu estúdio. Bom, aí a gente abriu o estúdio e a coisa aos poucos foi ganhando corpo. A gente, né, começa um trabalho com um amigo e a coisa vai crescendo e, enfim, e até que chegou num ponto que, passado esses 10 anos, passado 8 anos, vou colocar melhor assim, quando estava para vir meu filho, a cabeça ela dá uma resetada, assim. Você pensa, cara, acho que as prioridades agora são outras, né? Sempre gostei muito de São Paulo, só que assim, por ter morado no Rio e minha infância e minha adolescência ter sido mais outdoor, por dizer assim, isso era uma coisa que para mim pesava, né? Primeiro, esse era o primeiro ponto. E aí, cara, eu comecei a falar, pô, São Paulo é muita loucura de carro, né, de trânsito, e eu falei, pô, acho que eu falei com a Marina, vamos pensar em, de repente, para o interior, alguma coisa assim, ir para uma casa, né? E ficou aquela coisa, ela meio que torceu um pouco assim, a cara, eu não sei. Até que teve um Natal que a prima dela, que já morava aqui, veio visitar, veio passar com a família, e eu não estava nessa reunião,
Mas aí a Marina veio me falar, pô, eu acho que eu descobri o lugar que vocês gostariam de, você está procurando, que acho que seria o que você está imaginando, né? Bom, aí ela me convenceu a vir para cá, fazer uma visita, eu vim. A gente veio 2 vezes, na verdade, cara. A gente veio com o nosso filho, tinha 6 meses. Uhum. É, eu pensando hoje, falei, pô, que maluquice de trazer uma criança. Mas, cara, aí a gente se amarrou, porque tudo muito. A vizinhança era super arborizada, e assim, aí você via. A gente ficou, acho que uma semana. Então, assim, a rotina era muito tranquila, as crianças indo a pé para a escola, tudo muito civilizado, assim, os carros, né? Tudo parando. Então, assim, isso eu falei, pô, cara, acho que enfim, tiveram outras coisas, eu sabia do frio. Você sempre, quando faz uma escolha, você abre mão de uma série de outras coisas. Lógico. Sim, sim. Mas, enfim, eu achei interessante e falei, cara, vamos aplicar, vamos aplicar para ver no que vai dar. E aí, assim, eu já cheguei, que já comprei a ideia na volta e já apliquei e deixei a coisa andando em paralelo. Assim. Mas não foi algo muito planejado, entendeu? Assim, eu não tinha esse sonho de me mudar para o Canadá desde sempre. Não, foi alguma coisa que de repente se configurou desse jeito e eu falei, vamos lá. Mas é sempre muito interessante isso, eu acho, de como mudanças na sua vida, né? Então, poxa, o nascimento de um filho, de você começar a constituir uma família assim, muda muito realmente. Assim, eu não passei por isso, né? Mas eu consigo ver claramente de pessoas que eu conheço como mudam as suas prioridades e você começa coisas que não eram que você abriria, é o que você falou, são escolhas, né? Então, às vezes, você abre mão de uma vida um pouco mais tranquila, ou de uma coisa um pouco mais de segurança, até o momento que você tem outra pessoa na sua vida, o que está buscando, né? Então, poxa, você falou realmente, imagino que foi rápido, porque se você levou o garoto com 6 meses, quer Sim. dizer que foi, tipo, com 6 meses você já estava nessa coisa, cara, vou fazer tal. E daí, comenta como é que é esse processo para se mudar para o Canadá? Que tipo de visto que você buscou e como é que é o processo de tirar ele? Eu imagino que até nos Estados Unidos devam existir processos semelhantes, né? Acho que o mais comum é você vir como empregado, né? Aqui no caso do Canadá existe um processo chamado Express Entry, que você demonstra as suas capacitações ou já vem empregado e entra. No meu caso, existia um processo chamado self-employed para artistas, esportistas e fazendeiro. Né? Existe essa categoria A chamada mesma self-employed. classificação? Porque como categoria de self-employed, qualquer pessoa que tem autonomia sei lá, de produzir por conta Entendi. Sim, própria, né? sim. Que acaba fornecendo serviços por conta própria. Faz sentido, né? O esportista dá a força de jogar futebol, de nadar, você dá a Ou vai força de. representar o país na Olimpíada, não Exato. sei. É algum Sim, interesse que o país tem, né? E sim. assim, da mesma forma, você tem que preencher uma série de requisitos, assim, enfim, tempo de experiência e uma série de outras coisas. Eles falam muito de contribuição cultural, né? O que você vai trazer para a sociedade, né? De diferente, porque é óbvio que você, para imigrar, você não. Eles vão priorizar o canadense que já está aqui, né? Então, agora, Lógico. peraí, você tem uma coisa diferente, deixa eu prestar atenção, deixa eu ver, né? Vamos analisar. Mas, cara, foi meio assim. Na correria, muito papel, eles levantam sua vida toda, você tem que, né, desde a ficha criminal Sim, até, né, tipo, cara, tudo, né? 1 ano e meio a gente teve a notícia de que passou e eu falei, cara, vamos nessa. que legal. E uma É, dúvida também, você fez tudo por conta ou é um processo que pela complexidade, demanda um advogado? Como é que funciona isso? a gente foi atrás de uma consultora. Tem uma Hum, consultora, enfim, que só cuida disso. Por sinal, era uma pessoa que já tinha trabalhado no consulado canadense, então ela sabia, né, tecnicamente o que era necessário de como montar. entendi. Montar sozinho nossa, é muito insano. Não, cara, eu Né? sempre até, curiosamente agora, eu estava conversando com a menina que me perguntou sobre o visto americano, e ela falou, pô, será que eu não consigo fazer sem advogado? Eu falei, olha, até dá, mas a dor de cabeça, a chance de dar errado é tão grande
que eu acho que vale realmente a pena, assim, você... Porque, assim, é uma coisa muito séria e muito complexa, né? Não, é difícil fazer sozinha. Uma outra coisa que eu queria entender, você falou que tem muitos requisitos, tal, eu queria saber se você acha que, de alguma forma, os reconhecimentos que você já tinha, então, alguma coisa de archive, alguma coisa, sei lá, Eloho, se isso você acha que teve alguma... ajudou de alguma forma no processo de aprovação? Eu acho que tudo que te diferencia, ele pesa, né, cara? Então, aí, assim, né, os clientes, o tempo de experiência, claro, as premiações, né? Até isso eu acho que é um fator decisivo para quem quer ir para uma agência, né, cara? De quem é de criação, acho que se você tem X leões, isso deve pesar também. Então, isso pesou, cara, certamente, eu acredito, né? Porque eu não sei ali totalmente o critério, mas aí tem idade, enfim, você tem que ter alguma grana também, né? Sim. Para se manter. A gente tem parentes aqui, então, assim, isso acho que também é um outro ponto. Aham. Como é que é a característica da família, no sentido de a gente já estava com um filho, para eles acho que isso também é interessante. São Sim. né, tem alguns detalhes mais subjetivos, outros menos. E, assim, no final das contas, a gente fez esse processo também, isso eu não expliquei, porque a gente, ao invés de precisar aplicar depois para pegar o Green Card, no caso aqui é o Permanent Resident, né, que é o cartão de residência permanente, a gente já conseguiu por esse processo direto esse cartão, ao invés de ter que aplicar de novo, né? E aí Legal. você consegue abrir empresa, você consegue, sei lá, Sim. comprar seu Até nome. e isso até que eu ia perguntar, por ser permanent resident, eu imagino que então, por exemplo, tanto você quanto sua esposa podem trabalhar, né? Mas existe alguma limitação de tipo, você tem que trabalhar com o seu próprio negócio ou se eventualmente, digamos, pô, quisesse trabalhar numa empresa, você acha que poderia ou como funciona? Você tem ideia? Eu conheci algumas pessoas que também imigraram dessa forma e que não trabalham necessariamente com isso. Sei lá, o que para mim é um pouco esquisito, né? Lógico. Sei Sim. lá, é a forma que a pessoa encontrou de viabilizar, mas assim, a única coisa que diferencia de fato a gente dos canadenses com esse cartão é que a gente não pode votar, né? Ah, sim. É a única coisa. Então, assim, a gente tem direito né, à saúde universal daqui, à Que escola para as legal. crianças. Pessoal, uma pausinha rápida no vídeo, só para lembrar vocês que a gente tem vídeo novo toda segunda e sexta-feira para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. Então, se esse é o seu sonho, já aproveita, se inscreve agora no canal para não perder mais nenhum vídeo, porque você vai receber notificação. Dado o recado, acho que você já se inscreveu, tenho certeza, aliás. Bora ouvir o que mais o Daniel tem para contar para a gente. E daí, quando você chega no Canadá, bom, eu imagino que por já ter família, isso deve ter ajudado bastante, né? Mas qual que foi a maior dificuldade que você sente chegando no Canadá? Teve alguma coisa que, puxa, deu um friozinho na barriga, ou tipo, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida? Como é que foi esses É, primeiros meses? deu um friozinho na barriga e deu um friozinho no corpo inteiro, né, cara? Porque, porque não é friozinho, né? A gente está numa parte mais ao sul, que é a parte mais quentinha, digamos assim, Sim. do Canadá, mas que, pô, cara, no pico da friaca faz -30, né? Uhum. Então, assim, eu diria que a maior dificuldade talvez o primeiro ano, entre o primeiro e o segundo ano, porque é muita coisa nova, né? Assim, você tem que assimilar, como qualquer imigrante, você tem que, além de assimilar toda a cultura, né? O choque cultural, pô, aqui, sei lá, cara, eu tive que comprar snowblower, tive que Aham. fazer carteira de motorista e bombei uma vez. Putz, cara, é muita coisa, né? Aí, pô, Imagina. você tem que refazer todos os documentos, comprar carro, cara, recomprar Sim, tudo de novo, né? Então cara, é muito assoberbante, por assim dizer, esse primeiro ano. imagina. É, não, Aí é. depois você passou pelo primeiro inverno, você, pô, dá vontade de botar uma medalha aqui no peito, fazer uma camisa, e aí depois Sim. você vai tirando de letra, vai. E tem a capacidade de adaptação de cada um, é claro, né? Mas modéstia à parte, eu acho que
eu até sei, porque assim, tem coisas que fazem falta, não tem jeito. Lógico. Como eu falei lá no início, você sente falta de algumas coisas, né? Mas o motivo, a causa, pela causa, você faz Lógico. isso. Como é que era o teu inglês? Ou também não sei se aí, nessa parte do Canadá, se fala francês. Como é que foi a sua questão com a língua? Você já falava bem? Teve alguma melhora? Como é que foi essa questão? A partir do momento que a gente recebeu o ok de que a gente podia migrar, a gente tinha até você tem um limite de até 3 anos para se mudar, enfim, né? Uhum. Se planejar. E a gente fez essa mudança com 1 ano e meio, mas logo de cara, quando eu tive o sinal verde, por assim dizer, eu comecei a fazer com mais intensidade o inglês. Inclusive, uma dica que eu recomendo não fazer o inglês, que é muito óbvio, mas assim, você ter um professor nativo, né? Isso ajuda pra caramba, porque eu comecei primeiro a fazer uma aula de inglês com um professor que ele era originalmente francês, então tinha um quê de francês, afrancesado no accent, né? Que eu falei, putz, Sim. eu não queria, então isso eu acho legal, mas assim, eu já vim com uma base boa, assim, não tive dificuldade, não. É claro que, pô, chegando aqui, você respirando, né, e vivendo toda hora, cara, você sempre melhora. Apesar de que nunca você vai falar igual com um nativo, né? Mas tem um negócio que eu acho muito interessante. Eu vi uma vez uma frase, dá até é uma frase que ela dá um orgulho assim, do imigrante, que ela diz assim: se eu tenho sotaque, se eu falo com sotaque é porque eu falo outra língua, né? Então, isso eu acho legal pra caramba, porque, cara, eu não vou conseguir nunca não ter accent, eu vou, né? Lógico. Mas, cara, Não, eu acho muito isso, e até acho legal você comentar isso, porque eu vejo algumas pessoas ficam até com vergonha de falar por causa disso, e, cara, a minha experiência é que com a maior parte das pessoas do bem, vamos dizer assim, nunca foi nenhum problema eu não ter um inglês perfeito, saca? As pessoas têm essa empatia, e se ela não tem, quem tá errado é ela, sinceramente, saca? Tipo, é. se ela só fala inglês, o problema é dela, sinceramente. E Mas a gente lida com ideias, né, cara? Além de exato. lidar com ideias, eu lido com visual. Então, assim, não é que eu vou falar que nem um índio, mas, pô, não tenho a obrigação de É, ser, né? exato. Eu acho assim, sempre falo nos meus vídeos que o importante é que você consiga se fazer entender. Se você vai falar uma coisinha errada aqui, outra ali, também não tem nenhum problema. E É. daí me comenta assim, você se muda para o Canadá, como é que foi esses primeiros meses de estúdio em termos de negócio? Você continuou atendendo os clientes do Brasil? Você fez prospecção do Canadá? E como é que faz uma prospecção do Canadá, considerando que talvez você ainda não conhecia, você não tinha um network Sim. no país? Como é que foi isso? Essa vinda para cá, ela implica em se jogar, né? Tem um quê de se jogar no meio do nada, né? No abismo, de certa forma, porque tinha muitas coisas que eu não tinha resposta, por mais que eu estudasse o mercado, né? Por mais que eu Uhum. conhecesse uma pessoa ou outra. Mas, cara, o fato de ter já clientes do Brasil me deu uma certa segurança de fazer isso com mais calma. Eu sabia que eu ia ficar um período mais de vacas magras, por assim dizer, mas, assim, eu logo tentei fazer contato com as pessoas aqui. Esse conquistar clientes ainda está em processo, porque a pandemia não tem jeito, ela deu uma Lógico. atrapalhada geral, né? Mas foi assim, eu acho que é legal também, e mais uma vez porque eu tenho um caso mais específico, né? Mas eu acho sempre interessante você buscar a comunidade de brasileiros, né? Porque isso sempre te dá. Os caras já passaram por coisas antes de você, mesmo, né? Você vai fortalecer seu networking. Foi um pouco que eu fiz, assim, comecei a entrar em contato com um outro brasileiro e a coisa foi rolando, assim, naturalmente, né? Cara, eu não tenho, sinceramente, uma forma, uma coisa mágica assim para dizer eu faça isso. Eu foco muito em fazer meu trabalho bem feito, ser legal com as pessoas, né, obviamente cumprir prazos, Sim. e, cara, e acho que a coisa vem mais naturalmente. Agora, fez diferença não poder estar mais, né, nos últimos. A gente está em 2020.2, Sim.
Cara, faz diferença esse café, né? Esse café, essa coisa assim, pessoal, olho no olho, que sabe-se Deus quando vai ter de novo. E daí, até porque a gente comentou disso, de que você atende tanto o Brasil quanto o Canadá, não sei se você chega a atender algum outro país. Eu queria saber talvez uma coisa um pouco mais burocrática. Tem algum procedimento legal que tem que passar para fazer isso? Ou é uma coisa, assim, não sei como funciona isso. Pensando em termos de empresa, né? Você tem que manter uma empresa no Brasil? Como é que funciona isso? A gente manteve a empresa no Brasil por estar atendendo também clientes do Brasil, né? Legalmente a gente precisa ter. E aqui, e assim, com os outros países, normalmente não é muito complicado. Tem eventualmente um contrato, né? Você converte a currency do Sim, país para o seu, mas às vezes tem que assinar um NDA, né? lógico. Non-disclosure agreement, mas não nada muito complicado, não, assim, diria, Marcelo. Você agora tendo a experiência de trabalhar tanto com agências e clientes mesmo, de repente, diretamente, de Brasil e de Canadá, você vê alguma diferença da forma de atender essas pessoas, seja em prazo, em, sei lá, ter que virar à noite, ter que trabalhar no final de semana, de repente até budget? Como é que é isso? Você vê alguma diferença grande? Cada caso é um caso, é óbvio, né? Você tem exceções dos dois lados, mas assim, é bem mais tranquilo, é bem mais tranquilo. A questão de prazo aqui, cara, assim, tem trabalhos no Brasil que, sei lá, às vezes eu recebo, não sei, 5 dias ou uma semana de prazo, e aqui o mesmo trabalho eu recebo um mês, né? Caramba! É, é uma coisa assim, o pessoal respeita muito a questão de horário, então, assim, cara, 5 horas caiu a caneta, entendeu? cinco Sim. horas eu percebo que, eu não sei se é assim aí nos Estados Unidos, mas é, é, Varia de agência para é, agência. tem- Como você disse, às vezes é muito do cliente específico ou não, mas grosso modo acho que sim, é um pouco mais tranquilo mesmo. a Concordo com minha você. experiência, pelo menos, tem sido assim, e em relação a budget, tem sido meio brutal a diferença por conta do Da câmbio, né? conversão, né? Está sendo muito, bem grande a diferença, né? Então, Sim, eu acho que é essa, cara, a diferença. Eu não vejo, por exemplo, porque eu anteriormente, como eu te falei, né, eu já trabalhei como diretor de arte, então eu lembro de ter momentos em que eu trabalhava, cara, 4 fins de semana seguidos, né? Assim, e isso acontece também às vezes aqui, né? Tipo, você tem que dar conta, já entra no trabalho e vamos embora. Mas eu acho, nossa, eu não consigo enxergar isso rolando aqui, não. Assim, pegando talvez assim num momento hipotético que você precisasse chamar um outro artista, um outro designer, o que você buscaria num designer, num artista brasileiro na hora de chamar ele para trabalhar em um projeto com você? tem um aspecto que é difícil de você saber assim de bate-pronto, mas que esse comprometimento é um detalhe importante, né? Porque a gente sabe que o nosso mercado ele é muito agressivo no sentido de, né, cara, você precisa ter uma criatividade para resolver problemas e aliado às vezes a prazos não muito amigáveis, Amigáveis? né, cara? Então, assim, nem todo mundo entende. Então, assim, é importante que exista esse compromisso, né? E é óbvio, assim, se a pessoa tiver, né, um trabalho com consistência, né? A parte artística eu acho, cara, importantíssima, né? Mas eu diria isso, porque a gente já passou situações de saia justa onde, né, onde a coisa está andando e a pessoa fala, cara, não, eu vou fazer mais, tchau. Não, é Aí não dá, complexo. cara. Sim, não, e você sendo a pessoa que reporta diretamente para o cliente, é tipo, o cara ele não tem nada a perder, mas para você é tipo, meu, e agora? Como é que eu resolvo isso, né? É uma saia justa muito grande mesmo. E uma coisa que eu estava pensando aqui, eu geralmente pergunto muito para os diretores de arte, de tipo, porra, que a gente escuta muito que no Brasil se dá uma punhetada muito maior nos layouts, quando você vai apresentar para um cliente, porque você Ah, escuta muito que nos outros países o diretor de arte faz um RAF e entrega depois para um designer fazer. sim. Você sente alguma coisa assim, de repente chegar menos redondo para você, ou tipo
de chegar mais rafiado e menos redondinho em relação a um trampo do Brasil ou não? Tem de tudo, tem essas duas características, e eu acho que tem lados bons e lados ruins em ambas as formas de trabalhar, né? Porque se por um lado eu recebo o layout já pronto, e isso é bom para mim, porque eu sei, né, é bom no sentido de que, poxa, eu basicamente preciso deixar isso mais bonito, preciso executar, ter um olhar artístico. Por outro lado, quando eu recebo um RAF, eu tenho mais liberdade de sugerir coisas que, de repente, quando eu estou com layout, eu estou mais preso, né? Tem esses dois lados. Os canadenses são bons também, mas assim, os brasileiros têm. É porque a gente respira, cara, propaganda de um jeito, né, cara, que a gente Com não encara certeza. isso simplesmente como sei lá, um meio de vida, né? A gente respira esse troço. E não é à toa, porque a gente tem uma escola muito forte em publicidade, né? Infelizmente, o Marcelo Serpa está lá no Havaí, mas é o cara que disseminou a direção de arte de tal forma, né? Com craft, que o brasileiro ele está no sangue dele. Então, realmente, isso quando o cara bota que é bom, tem critério, cara, aí sai um negócio monstruoso de bonito. E daí até, já que a gente está falando disso, você comentou que trabalhou muitos anos como diretor de arte, né? Hã? Conheço designers que são designers desde sempre, ficam no design. Você acha que trouxe vamos assim, você acha que tem algum resquício, alguma vantagem ter trabalhado muito tempo como diretor de arte? Tem coisas que você aprendeu que você usa? Como é que é essa sua relação com a direção de arte versus o que você faz hoje em dia? Eu acho que é óbvio que é um conhecimento que não é obrigatório. Você tem um monte de ilustradores geniais de que não tiveram essa experiência, mas ela agrega no sentido de você entender que existe uma ideia ali por trás, você sabe como é que é o processo. Então, quando você tem aquela ideia que brilha o olho, você, né, fala, nossa, isso aqui, né, vai fazer barulho. Então, assim, isso ajuda, com certeza, porque a troca fica mais fácil, né? Eu não estou simplesmente executando tecnicamente com a luz mais bonita, eu estou também preocupado em como isso vai, né, em como isso, sei lá, em como isso vai impulsionar o diretor de arte, sei lá, e eu também, né? Porque para mim é interessante, né, que a Sim, peça seja premiada. Então, eu diria que faz diferença, né? Você lógico. conhecer o processo. Assim. Bom, se chegou em 2018, já estamos em 2021. Lógico, de novo, ter a sua família aí ajuda, né? Mas do que você sente mais saudade do Brasil como um todo, assim? Cara, assim, os últimos, apesar de ser carioca, os últimos 10 anos antes de me mudar foi vivendo em São Paulo, né? E aí, cara, São Paulo te deixa muito mal acostumado em relação à comida, por exemplo. É um Aham. inferno isso. É muito bom, é muito bom você saber o que é bom, mas, putz, cara, é claro que tem bons restaurantes em Toronto, mas, assim, é muita opção que você tem. E aqui, para você comer bem, você tem que dar o fígado para os caras para ir no lugar legal, né? E São Paulo não. São Paulo era, cara, toda semana, sei lá, 2, 3 vezes por semana, a gente, né? É parte de viver a cidade, você explorar essa parte gastronômica que aqui, cara, eu me vejo cozinhando direto, assim, para poder, Sim. sei lá, fazer É, uma pizza ou fazer alguma coisa que eu goste, assim, você tem que botar a mão na massa, literalmente. é interessante isso, porque até, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, muita coisa é mais barata do que no Brasil, só que comida não. Comida, assim, ir num restaurante acaba saindo bem menos em conta do que eu tinha essa experiência do Brasil, é verdade, assim. É, Acaba sendo um rolê, um investimento maior, né? Uma coisa mais pensada do que em São Paulo é o que você falou, assim, o programa que você vai fazer é ir num restaurante muitas vezes e tá tudo é, certo, né? Dá para manter isso como um budget. E você isso. comentou que está aí no Canadá há uns 3, 4 anos, e pelo que eu vejo, imagino que esteja
feliz, curtindo, mas pensando talvez no médio, longo prazo, você cogita talvez ir para algum outro lugar? E se for para se mudar do Canadá, você acha mais provável voltar para o Brasil ou ir para outro país? É assim, é difícil de dizer. As prioridades mudam, né, cara? Cada hora você está de um jeito e eu acho legal pensar desse jeito, né? Sim, A coisa de você botar a raiz ali, que nem uma árvore e ficar parado, não acho assim. Mas no momento não consigo me enxergar voltando. Não consigo, porque eu me sinto mais seguro, as crianças estão felizes. E eu acho que a médio prazo vai continuar, porque aí vem os amigos, né? Né? lógico. Você E depois de ter feito todo esse parto para se mudar, lógico. tem que valer muito a pena, sabe? Para Sim, voltar. é. Ainda mais é o que você comentou, com família constituída, não é só uma mudança de você mesmo, né? Assim, quando é só você se mudando, é tipo, bom, beleza, é a minha É. vida. Aí tem a sua mulher, tem. Você comentou criança, você tem mais de um filho hoje em dia? Tem uma Ou. filhinha agora de 1 ano também. Ah, Então, entendi, tem dois entendi. molequinhos aqui. Que legal. Que legal. E ela é uma curiosidade até. Ela tem cidadania canadense Tem. e brasileira? Ah, interessante. Sim. Ela nasceu aqui, então já é canadense. E é até interessante, né? Porque as crianças, os dois, né? O seu filho também nasceram, assim, beleza, nasceu no Brasil, mas foi criado muito aí no Canadá. Como é que é a relação, assim, com o Brasil? Como é que é presente isso para você com eles? Assim, imagino que seja natural, mas assim, o quanto você acha que eles têm da cultura brasileira e quanto da canadense por terem crescido aí, mas terem pais brasileiros e família brasileira aí? A gente procura preservar bastante, Marcelo. Assim, a gente continua falando português. Tem famílias que optam por falar inglês, mesmo sendo brasileiras, assim. E sei, eu acho que no nosso caso a gente acha mais interessante porque além de uma terceira língua é parte da cultura, né? Então facilita a comunicação com os avós. E eles têm uma relação legal, assim, só que não tem essa consciência, né? Porque vieram muito pequenos, né, cara? Então não dá nem para sentir saudade, assim, na verdade. Às vezes eu comento, pô, filho, lembra lá nossa casa do Brasil? Ele, não. É, né? Com 6 meses, né? É, O que é bom, o que tem um lado bom, porque quando a criança ela vem mais velha, já tem um sofrimento aí né? De repente tem muita saudade dos avós, de repente os amigos não quer isso, desvia adolescente, então, assim, mas se supera, né? Supera, só que eu acho que tem esse positivo, esse saldo positivo de ter vindo mais cedo. lógico que agora, no momento que a gente está falando, em meio de pandemia, eu imagino que vocês devem ter ficado por aí mesmo, mas como é que era a sua relação com o Brasil na época normal? Assim, vocês iam para o Brasil para visitar ou não chegou a ter essa oportunidade? Como é que era essa questão para você? A gente tem vontade, sim, de voltar. Porque, assim, além de ser uma viagem muito comprida, né, de 11 horas de avião, Ah, é né, verdade. Sim, com o traseiro ali amassado, você fica. É custoso, tem uma grana por trás, mas, assim, normal, cara, uma relação normal. Quando a coisa se normalizar, a gente quer voltar para visitar. É porque, de fato, assim, não deu tempo. Não deu tempo. Né, quando a gente estava terminando de se adaptar e pá, veio o coronavírus aí. sim. Ah, não, é. Com certeza, não. Para mim foi também muito assim, não deu nem tempo de eu cogitar voltar para o Brasil, porque cheguei aqui, passou um tempinho, tal, pá, pronto, tudo fechado, não dá também, além de toda a questão burocrática e complexa, tem também às vezes essa questão de, poxa, não sabemos como é a volta dos brasileiros para o país depois, tal, é um momento muito complicado e que, enfim, acho que ninguém imaginava que ia durar tanto tempo quando começou, né? Agora a gente já está nessa coisa de, beleza, terminando em 2023, a gente já está feliz, mas complexo mesmo, com certeza. Essa pergunta que eu vou fazer agora, geralmente eu falo que a resposta poderia ser simplesmente escutar o nosso papo inteiro, tá? Mas que dica que você daria para um criativo, para um designer, para um artista
que têm essa vontade de trabalhar fora do Brasil? O que é que você acha que, não necessariamente é tipo, pô, faz isso que dá certo, mas uma coisa que você gostaria de saber antes de ter começado, ou que você acha que as pessoas precisam saber para realizar esse sonho, para realizar esse objetivo? Pela sua pergunta, parto do princípio de que a pessoa ela está predisposta a passar um perrenguinho, né? Porque, cara, não é para todo mundo, né, o Marcelo? Se você tem aquela coisa muito brasileira, se você, cara, quer estar todo fim de semana ali, sei lá, tomando caipirinha, ouvindo pagode na praia, não, cara, não dá, né? Não dá. Então, assim, você que vê o grau de ligação que você tem assim, com a cultura, se você não vai sofrer, se o tempo não é um impeditivo para você, né? Então, esse é um ponto. Mas, assim, cara, eu dou uma força, é muito rico culturalmente você sair, né, dali da redoma e ver outras formas de pensar. Eu acho, assim, vou te dar até uma opinião pessoal, porque, assim, tanto eu imagino que os Estados Unidos também e outros países que já estão, né, que são de primeiro mundo, assim, as coisas funcionam, né, porque as regras elas existem e são rígidas. Se você sair fora, você vai tomar uma paulada. Outro dia eu acelerei numa via de 60, estava 75, cara, veio um carro atrás de mim, eu falei, cara, me senti um traficante, porque você viu, eu olhei ali no retrovisor, a mulher estava num carro, o pessoal anda muito a polícia anda muito de carro à paisana aqui, não sei se aí também. E, cara, tomei um susto, e a mulher parou no carro, tá tudo, não era caracterizado e foi multado na hora. Então, assim, porque as pessoas vão ser penalizadas, né? Então, assim, eu vejo, tem um lado, assim, que é bom, que é óbvio que a coisa funciona. Agora, vendo um lado que talvez seja uma viagem minha, assim, o brasileiro ele também é muito criativo, porque não é falta de regras, mas assim É um jeitinho brasileiro é mais natural. solto, exatamente. Isso é mais criativo, entendeu? Eu vejo nesse sentido, assim. Então tem de novo lados bons e lados ruins. Aqui a galera pô, às vezes é muito by the book, entendeu? Muito caretinha, né? E para o que a gente faz, nem sempre é bom, né? É bom que a pessoa não atravesse o sinal, mas na publicidade, cara, né, seria bom se eu chutasse o balde, assim, às É vezes. verdade. E o brasileiro, eu acho que também não só pelo craft, o pessoal quer esse porra louca, por assim dizer, que vai. Não é porra louca, né? O cara que é criativo, que sabe o que está Lógico, fazendo. de tentar. Isso que você falou é muito Que verdade, solta cara. a mão, que pensa fora da caixa. E Mais uma vez, um pouquinho, né? Os limites. não é uma regra, né? Mas assim, é Sim, sim. mais comum. Assim. Eu lembro, era até interessante, quando eu cuidava de P&G no marketing, a gente trabalhava com agências, tudo tal, agências brasileiras e agências de fora. E era muito interessante que a agência de fora sempre seguia as regras, o que para um cliente era ótimo, mas, por exemplo, a África era uma que sempre vinha, não, porque aqui está a justificativa para a gente pegar diretores que não são da lista recomendada de vocês, aqui tipo para a gente fazer uma coisa diferente do que veio do kit global. O brasileiro tem muito isso de questionar o que está vindo já pronto e qual que é o templatezinho, né? Isso que você falou, acho que é muito verdade mesmo. Eu, particularmente, quando vem uma coisa muito louca, cara, eu fico, pô, vamos embora. Cara, pô, Com certeza. a gente se diverte mais, né? Sei lá. Com certeza. Até uma coisa um pouco fora, talvez, do que a gente está falando, mas é porque você comentou disso de clientes e tal. Você sente, talvez, um apetite maior do brasileiro para fazer coisa premiada ou não? Ou é uma coisa... Total. Total. É que eu acho que isso tá na cultura. Eu acho. Eu não sei dizer exatamente o porquê, viu, Marcelo? Eu não sei se a forma de você ascender profissionalmente funciona diferente, porque eu não estou em agência, então eu não sei te dar essa resposta com total precisão, né? Eu sou um fornecedor, então eu só vejo um lado da moeda ali. Eu não sei exatamente como é que funciona essa parte, mas essa fome né, por premiação, assim, né, ela está
ela está muito presente no brasileiro, assim. Muito obrigado pelo teu tempo aí. Gostei muito de conhecer teu trampo, conhecer um pouco mais da sua história. E espero Obrigado, que cara. quando tudo isso passar, eventualmente possa ir aí para o Canadá para conhecer você, conhecer tua família e tal. E Bem, se um dia estiver por aqui, por Nova York, está mais convidado para a gente tomar uma cerveja. E muito obrigado. vem comer um poutine aqui. Só não sei se você vai gostar, mas valeu, cara. Obrigado, Daniel. Queria agradecer de novo o Daniel por esse papo aqui, gostei muito de falar com ele, espero que vocês também tenham gostado muito do vídeo. Lembrar vocês que a gente tem vídeo novo toda segunda e sexta-feira para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. Então, se esse é seu sonho, já clica na bolinha desse lado aqui para se inscrever e receber notificação sempre que sair um vídeo novo, segunda ou sexta-feira. E já clica no card desse lado aqui para ver outra entrevista aqui do canal com outro publicitário na gringa. Valeu!